como se organizar diante do tratamento de uma pessoa que você tem uma suspeita de TEA, TOD, TDAH, deficiência intelectual, ou seja, todas as classes aí de transtornos do neurodesenvolvimento. É um tema que é importante para o psicólogo, isso independentemente da abordagem, tá? Porque a gente está falando não só do processo de psicoterapia, mas a gente está falando de todo o processo de investigação psicológica. Então, um psicólogo clínico, ele não é apenas um terapeuta, ele também é um psicólogo, né? Então, ele também vai ter que atuar, antes de entrar no processo de psicoterapia, em todo o processo clínico de organização de trabalho, para que ele possa minimamente saber se ele pode fazer um processo de psicoterapia com aquela pessoa e desenvolver de maneira correta, de uma maneira que engaje. Então, esse tema do neurodesenvolvimento, eu acho que é tão legal da gente entrar, porque há um boom, né, de pessoas sendo diagnosticadas. Uma parte já diagnosticadas pelo Google, né? Então todo mundo sai se diagnosticando aí, né? Videozinhos que vão vendo aí, vão se diagnosticando. Mas uma grande parte por conta da ciência mesmo, desenvolvimento da nossa ciência. Então, sim, aquilo que não era visto antigamente, hoje, os profissionais conseguem ver com mais clareza e conseguem divulgar isso com mais clareza também. Então, grande parte dessas pessoas tem o diagnóstico porque realmente tem o transtorno. E alguma outra parte porque nessa leva aí de desenvolvimento da ciência, da comunicação da nossa profissão, alguns espertalhões pegam, né, e fazem também. Isso vai existir sempre no mundo, né? Então, só que a gente, como profissional, a gente tem que ter realmente entendimento sobre a nossa prática, o que a gente faz com isso. Porque não adianta a gente entender só teoricamente sobre um transtorno, porque a gente não é uma pessoa leiga que pega um livro e fala, nossa, isso acontece assim, o sofrimento é esse, né? Claro que a gente vai, nesse desenvolvimento, a gente vai entender muito profundamente sobre isso, mas a gente tem que entender como é que a gente trabalha, o que a gente faz diante de uma pessoa que está ali na nossa frente e fala assim, nossa, eu tô com essa dificuldade, o que eu faço, né? Então a gente tem que entender como é que a gente vai direcionar esse trabalho. E hoje aqui eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos do neurodesenvolvimento no aspecto de diagnóstico, né? Então vamos lá, olha só como é que o nosso trabalho ele é grande, né? Ele tem um segmento muito, muito complexo e grande. Aqui eu tô falando só de um pedacinho, né? No workshop vocês vão ter o tratamento de tudo, né? Mas hoje aqui eu tô falando de um pedacinho que é muito importante. Eu acho que hoje já vai até dar uma direção para você que tá, de repente tem um paciente, né? Ou tá trabalhando aí, tá tendo dificuldade. Pode ser que você tenha alguns insights aí sobre esse diagnóstico. Vamos lá, quando a gente fala de diagnóstico na nossa área, a gente está falando de algo que não é único, algo que tem objetivos específicos. E quando a gente fala de diagnóstico de transtorno mental, o psicólogo vai entrar em contato com dois aspectos importantes. O primeiro aspecto é o aspecto do próprio transtorno, o que está sendo, o que nesse rótulo desse transtorno, né, ou desse grupo de transtornos, foi classificado por um grupo, né, da ciência que é universal. Universal porque o mundo inteiro usa essa linguagem, digamos assim, né? Então a gente tem essa linguagem que, como profissional da área da saúde, a gente tem que entender. E o segundo ponto é uma linguagem que é própria só do psicólogo, que é da nossa área, é um diagnóstico, inclusive, que é privativo, tá? Na lei, é privativo. Ninguém pode oferecer esse tipo de trabalho, só o psicólogo. O terapeuta que não é psicólogo não pode. Diagnóstico psicológico, só o psicólogo faz. E a gente tem um terceiro diagnóstico, é o diagnóstico do psicoterapêutico na sua abordagem, né? Que é um aprofundamento a mais que a gente tem, né? Que vai especificar a nível de objetivo de tratamento, né? Então a gente está no tratamento psicoterapêutico nessa abordagem específica, né? E a gente vai aprofundar ainda mais. Então o nosso diagnóstico, ele começa de uma forma, ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo tanto de tipo de diagnóstico, tanto de objetivo de diagnóstico, mas também de aprofundamento do próprio ser humano. Então entramos em contato, vimos um critério ali essencial. Quando a gente fala de transtorno de desenvolvimento, que critérios essenciais são esses que a gente vai, peraí, tem alguma coisa aqui que tem a ver com transtorno de desenvolvimento?
neurodesenvolvimento, ou pode ter a ver, né? Então, olha, problemas em áreas específicas, como área da comunicação verbal, área da comunicação não verbal, comunicação social, ou seja, comunicação de modo geral. A pessoa que tem dificuldade de comunicação em alguma dessas esferas, verbal, não verbal, social, a gente já, tem um critério, tem uma direção aí. Outra coisa, intelectual, né? Não está conseguindo ter um nível de entendimento para aquela faixa de idade, né? Ou seja, a gente já começa a pensar um pouco, né? Esse critério essencial, ele não fecha diagnóstico, tá? Ele só dá direção. Tem uma direção aqui para começar a investigar. É para isso que serve. Motora, exemplo, comportamento, movimento repetitivo, movimento estereotipado, né? E a gente também já, transtornos do neurodesenvolvimento, vamos me organizar aí, vamos começar a ter uma direção aqui, vou para o transtorno de desenvolvimento, vou lá todos os grupos e vou começar a investigar a partir daí. Imagina só, chega uma pessoa e você não tem noção do que você vai investigar dali. Então, esse insight que a gente tem, primeiramente, né, desses problemas, estou falando só do neurodesenvolvimento, grupo dos neurodesenvolvimentos, né? Então, já dá uma direção pra gente. Então, agora são todos os outros critérios sintomáticos, comportamentais, que você vai colher na sua anamnese para que você tenha um diagnóstico, ou pelo menos uma hipótese muito bem fechada desse diagnóstico. Para que a gente faz isso? Se a gente não trabalha com um sintoma específico ou com a demanda específica, né? Como o Alzheimer que ela falou. A gente não trabalha com o Alzheimer, a gente não trabalha com o transtorno, o TEA, a gente trabalha com esse indivíduo por trás. Mas esse primeiro momento, né, de diagnóstico, de sintomas, de critérios sintomáticos, de rótulos, né, que o psicólogo tem até uma implicância, né, nossa área tem uma implicância com isso, né? A gente vai fazer isso porque a gente precisa encaminhar, porque a gente vai ver vários aspectos ali, aspectos neuronais, aspectos psiquiátricos, aspectos educacionais, né, aspectos legais, né? Tudo isso a gente tem no curso. Então a gente vai encaminhar para essas áreas e a gente vai pegar a nossa esfera ali, o nosso pontinho ali, que é o ponto psicológico. Então, quando a gente passamos por etapa do diagnóstico dos transtornos mentais, dos critérios sintomáticos, vamos para o nosso critério de avaliação psicológica, que é privativa da nossa área. Ali a gente vai enxergar o que tem por detrás do sintoma, né? Então a gente vai identificar, a partir das nossas diversas teorias, o que fez com que aqueles sintomas estivessem ali, né? Então essa é da nossa área. O médico não faz essa investigação é apenas do psicólogo. É privativo, nem o médico pode fazer. Se ele não tem uma faculdade de psicologia, ele não pode nem oferecer esse serviço, tá? Só quem pode oferecer esse serviço, cobrar por esse serviço, é a gente, tá bom? Então a gente vai continuar esse trabalho agora de investigação diagnóstica com o nosso diagnóstico psicológico. Então, a partir das nossas, né, a gente vai identificar ali todos os processos psicológicos que existem de desenvolvimento humano, de processos grupais, de comunicação social, e aí a gente traz também aí para essa investigação a nossa teoria de base, que a gente trabalha no processo de psicoterapia. Se você é um profissional de psicologia cognitiva, você vai trazer os aspectos de crenças centrais, intermediárias, né? Você vai trazer esse contexto teórico para dentro dessa investigação. Se você é um psicanalista, você vai trazer o seu contexto teórico para essa investigação. O junguiano, a mesma coisa. Por quê? Porque a partir daí a gente vai identificar como que a gente vai trabalhar. É nesse diagnóstico psicológico que a gente fala assim, então eu tô vendo que tem questões ambientais aqui que atrapalham muito, tem questões aqui que são muito específicos do desenvolvimento psicológico dessa pessoa, então tem questões de violência, aqui tem questões... Essas questões a gente vai organizar no nosso trabalho de psicologia clínica, né? O nosso trabalho do diagnóstico psicológico. E é aqui que a gente vai, de repente, sugerir que você faça um trabalho eu preciso que o familiar venha algumas sessões para a gente fazer uma sessão de orientação psicológica. Aqui que eu faço... Não, você vai iniciar um processo de psicoterapia individual, ou a gente, dentro da complexidade daquela família, a gente vai ver se vai ser muito melhor iniciar um processo de
de trabalho familiar, de terapia familiar, de terapia individual, juntamente com orientação profissional, orientação psicológica dos familiares. Dependendo de como a gente avaliar, caso a caso, né, a gente vai ver as possibilidades de trabalho. Né? O que muitas vezes o psicólogo faz é o psicólogo simplesmente receber um paciente, vamos direto para o processo de psicoterapia, vamos lá. Começa a falar da sua infância. Ali, o trabalho está todo desorganizado, o trabalho não tem ordem, o trabalho não tem... o que você... olha, muitos psicólogos colocam isso no seu prontuário e ficam com dificuldade no seu processo porque não fizeram um trabalho completo do psicólogo. Eles pensam que são apenas psicoterapeutas. Estão apenas no trabalho de psicoterapia. O trabalho de psicoterapia é uma ferramenta de trabalho que a gente tem, que a gente vai usar ou não no nosso trabalho clínico como psicólogos. Então, gente, eu espero ter ajudado a vocês a entender que para começar a atender essas pessoas, eu preciso começar a investigar. A investigação leva tempo, não tem pressa. Às vezes a gente passa meses investigando e não tratando já. Porque se eu não sei o que eu vou tratar, como é que eu vou tratar? Eu preciso investigar. E a investigação, por si só, ela já traz bastante alívio para aquela pessoa. Primeiro porque ela está desabafando, ela está falando, ela está se abrindo. De uma certa forma, ela está organizando também o seu processo emocional, o seu processo cognitivo. Né? Então, só o processo de avaliação já vale também por um certo alívio. Fora que ele está se sentindo também amparado. Então, a questão do vínculo, né, do desenvolvimento, da transferência, do vínculo, da rapport, seja lá como que a gente vai falar, né, como que a gente vai interpretar, já é um processo de trabalho também importante para alívio de sofrimento. Né? A gente vai se utilizar, às vezes, ali naquele processo, de algumas técnicas específicas de trabalho para crises. A pessoa que tem muita crise ansiosa, a gente já pode ajudar antes do processo de psicoterapia. A gente já pode fazer vários trabalhos ali antes. Então, tudo isso, gente, vocês vão aprender passo a passo, inclusive lá no nosso workshop. Como trabalhar de forma bem organizada, vocês vão ter material para vocês seguirem no seu consultório. Vocês terem passo a passo de como eu trabalho, como é que eu entro, qual é o primeiro passo que eu faço, qual o segundo passo, daqui eu vou para onde, né? É tudo que a gente trabalha lá no curso, né? Então, espero que essa live tenha ajudado vocês a organizar um pouco quando vocês receberem uma pessoa com transtorno do neurodesenvolvimento, né? E vocês que são do curso de diagnóstico, aproveitem que a gente hoje, essa semana, hoje vai entrar a primeira parte da aula de TEA, tá? E a gente vai já fazer, acredito que essa quinta-feira, a nossa segunda aula sobre TEA. Quinta-feira, gente, porque a gente sempre faz a gravação das aulas do curso ao vivo, né? Desse curso de diagnóstico. A gente faz ao vivo e depois ele vai todo editado, organizado, cada parte dessa aula para você ter simplicidade na pesquisa lá para a plataforma, né? Então, alguns alunos gostam de assistir a gravação, eu errando ali, né? A gente batendo papo, brincando ali na gravação, né? Que é divertido também da gente assistir, é legal, né? A gente cria uma esfera de amizade ali também. Mas depois, quem é do curso, que não quiser assistir ao vivo, vai ter lá na plataforma todo organizadinho, todo editadinho, né, para vocês. Então, gente, valeu a parceria aqui de vocês. Grande beijo, tchau, tchau.